todos mais uma vez ao nosso boa tarde. É uma alegria muito grande, dizendo assim, gratidão em nosso coração por nós podermos ter a serenidade hoje, né? Onde tantas pessoas passam por aflições, grandes aflições, e nós estarmos aqui reunidos para estudar. A tarefa da doutrina espírita é acolher, consolar e esclarecer. Então, principalmente, nossos trabalhos da tarde, eles são direcionados com uma parte do Evangelho, que tem as bem-aventuranças de Jesus, e juntamente com as orientações dos espíritos superiores, que nós damos o nome de doutrina espírita. Nós ainda, nesse atual progresso evolutivo, falamos muitas vezes daquilo que eu acho. Eu acho que, eu penso que. Não tem nada de errado. Só que partindo do meio da onde nós viemos, todos nós, trazemos equívocos por causa da nossa cultura, da sociedade, do local onde nós nascemos, onde muitas vezes existem preconceitos, e passamos a tomar essa idade, porque foi por essa ideia, porque nos foi passada pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo tio, pelo vizinho, pelo amigo, como se fosse uma grande verdade. E em relação à caridade, que muitos chamam de esmola, nós fazemos uma grande confusão. E que fica muitas vezes nos faltando exatamente a essência para se tornar uma caridade. Então, para nós não partirmos para os achismos, vamos pegar por excelência Jesus, o Espírito mais puro que esteve aqui na Terra, e que ele nos deixou bem simples assim o mecanismo que ele colocou para nos falar da caridade. Nós, na doutrina espírita, falamos de UBIP de Jesus. Benevolência para com todos. Aí começamos a estudar. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Nossa, eu quando estava preparando esse estudo, eu digo, acho que eu não vou nem falar, porque quanta coisa aqui a gente nem sequer está tentando. E os Espíritos dizem que precisa muito pouco para que nós possamos nos transformar e colocar em prática esse exercício chamado caridade. Então, vamos lá. É muito pessoal, é muito do nosso dia a dia. Vamos começar. O que seria caridade material? A caridade material é sempre que nós vamos dar quase numa emergência materiais, alimentos, remédios, uma roupa, um calçado. Caridade material. Vamos dar aquilo que matéria, daquilo que nós temos. Mas tem também a caridade espiritual, diríamos assim, né? A caridade moral. Aí a caridade moral é totalmente diferenciada da caridade material. Porque a caridade moral, nós vamos dar de nós. Nós vamos dar aquilo que nós temos de nós. E o que nós temos? Se muitas vezes a nossa ideia é equivocada. Muitas vezes temos preconceito sobre aquele que está nos pedindo o alimento. E a caridade moral, então, ela é a mais difícil de ser praticada. Porque nós temos que nos puxar. Não é simplesmente dar um pão. Qual é a maneira que eu vou dar esse pão? Não é simples. Já é um começo, evidentemente, né? Evidentemente, porque muitas vezes, lá no começo, quando a gente não parava para pensar, a gente olha pela câmera e diz assim, é um pedinte, deixa para lá. Mas quem será esse pedinte? Será que eu calcei a sandália dele para saber como é que foi esse primeiro dia dele? Para saber como é que está sendo a vida dele?
para simplesmente dizer, é um pedinte. E quando não muito a gente diz, é um vagabundo, o cara não trabalha, não faz nada. Então, jamais, jamais, essa é a palavra, a gente julgar, nós humilhar as pessoas que chegam até nós em busca de qualquer tipo de alimento. E muitas vezes essas situações se repetem com a mesma criatura, né? Geralmente eles pegam algumas ruas, essas pessoas que moram em rua, estão debaixo de uma ponte, se abandonaram ou foram abandonados, porque numa determinada, abre parênteses, situação, eu conversei com o senhor, lá pelos seus 40 anos. E ele veio uma vez e veio na segunda. Na segunda eu disse assim, mas o que trouxe o senhor, né? Tão jovem, ele era, falava, fluente. Eu disse, o que trouxe o senhor a morar debaixo de uma ponte? E ele começou a chorar, ele disse assim, eu sofri um acidente com a minha esposa e com a minha filha. Ambos vieram a falecer nesse acidente e eu me culpo até hoje. Eu não me permito voltar para minha casa, que ainda está lá, que é no interior, sair dessa cidade, porque eu não consigo superar isso. Então vejamos a dor dessa criatura, o sofrimento dessa criatura, precisando não somente de nós encaminharmos, se é que já não foi, porque tem que querer, né? A uma instituição onde ele possa ter um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com uma medicação, porque é um irmão nosso. Perante Deus, nós somos irmãos, todos. E renascemos para nos tornarmos amigos. Amigo, exatamente, a gente procurar conviver e ver a necessidade. E muitas vezes, nós, exatamente pelos nossos equívocos, tememos, inclusive, nos aproximar dessas pessoas, porque parece que se essa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa, amanhã ela vai tomar o café da manhã na minha casa. Temos um certo preconceito, um certo receio. Não, gente. Cada um no seu lugar, mas isso não significa que nós não possamos auxiliar. E aí, nessa posição da nossa opinião, essas pessoas repetem a sua busca, e muitas vezes nós, lá na nossa prepotência, olhamos para a pessoa e dizemos assim, mas como assim? Cadê aquele cobertor que eu te dei na semana passada? Ué, mas por que tu está de chinelo hoje? Cadê o tênis que eu te dei? E equivocadamente ficamos julgando, como se alguém, por exemplo, num dia de hoje, vai poder ter 2 calçados secos, ou vai poder ter 2 cobertores para trocar um, exatamente pela situação do clima que nós estamos passando. E talvez, por julgarmos e não pensarmos, porque Jesus disse, não julgueis, né? Aquela criatura que está ali, buscando um alimento, alguém que ouça, alguém que fale com ela, ela passou o dia, que tem muito hoje, né, catando latinhas. Ela passou a semana, a vida, alimentando sua família, na busca desse alimento, juntando as latinhas do nosso lixo. E muitas vezes, ela passou o dia procurando trabalho. E está fácil trabalhar nos dias de hoje? Claro que não está. Outra questão que nós não entendermos ainda muito bem o que é essa encarnação, o que é esse reencontro aqui na Terra, não sabemos que a espiritualidade, ela organiza, e nós nos organizamos antes de renascer, porque aí nós vamos organizar o retorno a essa escola chamada Terra. Nossa, olha o que eu fiz com meu filho, olha o que eu fiz, e nós vamos nos dar conta dos nossos equívocos. Aí, juntamente com a espiritualidade, nós nos organizamos para retornar e, num determinado momento, auxiliar essa criatura. Só que nós vivemos muitas máscaras nas nossas vivências. Então, aquela criatura que no passado foi minha esposa, meu esposo, meu filho, meu vizinho, meu amigo, meu chefe,
Hoje ela está com a máscara de um indigente. E aí a pergunta que nós vamos nos fazer, quando essa pessoa, que é da nossa relação do passado, ela bate até a nossa porta para nós a auxiliarmos, será que eu que estou ajudando essa criatura ou ela que está me ajudando? Ou ela que está me dando uma oportunidade para que eu possa ser útil, para que eu possa me redimir? E às vezes basta um sorriso, às vezes basta um bom dia, às vezes basta um até logo, às vezes basta um incentivo. E muitas vezes, nós também, gaúcho, né, entre aspas, vamos falar aqui, que acho que todo mundo é gaúcho, né? Nós somos, a questão da sociedade, nós vamos ver o quanto nós somos difíceis de nos relacionar quando nós vamos para o Nordeste, quando nós vamos visitar outras sociedades, né? E nós entramos no elevador assim, baixamos a cabeça assim, ó, indiferença. Nossa, parece aquele soldado da rainha da Inglaterra, que a pessoa que está ali na frente, ela não existe. E aí, às vezes, a gente se sente envergonhado. Bom dia, minha senhora, bom dia, meu senhor. Estão precisando de alguma coisa? E quase sempre a gente está precisando, porque a gente está num local que a gente não conhece, né? E essas pessoas extremamente caridosas. E na rua, às vezes, as pessoas não dão bom dia, e a gente, bom dia. Nem ouvimos quem é que nos deu bom dia. Quem é que nos deu um sorriso, né? E dentro do lar, então, nem se fala. Dentro do nosso lar hoje, que é o nosso conjunto de aparentados, onde nós nos reencontramos, porque é ali o primeiro encontro, nós vivemos num momento na nossa sociedade, eu não sei se é porque agora a comunicação chega mais fácil até nós, ou se sempre existiu, talvez sempre tenha existido, mas não com tanta intensidade. Nós vemos crianças chegar aqui na nossa evangelização e dizer, tia, eu perguntei para minha mãe, mas a minha mãe não me responde. Eu perguntei para o meu pai, mas meu pai está sempre no computador, está sempre ocupado. E os idosos, muitas e muitas vezes, procuram locais de acolhimento e preferem, inclusive, morar num asilo, numa casa de repouso, porque lá eles vão construir uma nova família. Lá eles vão ter uma escutatória. Porque quem de nós não gosta, não se sente bem quando alguém disser assim, Clíria, que coisa boa, hoje de manhã eu me lembrei de ti. Fiz tal coisa que tu me falasses e foi tão bom. Ou quando nós chegamos num ambiente qualquer que alguém olha para mim e diz, me lembrei de ti, aquela ocasião, aquele momento. E menos mal que é coisa boa, né? Se fosse coisa ruim, para começar, a pessoa não ia nem falar. Mas, então, isso é tão bom, isso é a energia da caridade moral. E nós temos um exemplo de um espírito, numa das casas espíritas, que nem a nossa aqui, onde nós temos reuniões que são acolhidos espíritos que recém retornaram da Terra e estão passando pelo estado de perturbação, que é natural quando nós retornamos à verdadeira vida. Então, esses espíritos, muitos deles, nós amanhã, todo tipo de sentimento. E nessa casa espírita, um determinado atendimento, a gente chama a terapia de desobsessão também, né, principalmente, um espírito chegou se dizendo que ele era a legião, que ele tinha muitas pessoas para estar com ele, porque ele queria acabar com essas pessoas que fazem o bem, que o tal de Jesus não existe, que ele já comprovou. Então, que ele ia acabar com aquele centro espírita. E veio 1, 2, 3 vezes. E, claro, se acolhe com amor e carinho, mas não se impõe nada a ninguém. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Numa 4ª vez que esse espírito retornou a esse centro espírita, ele disse, eu sou a legião. E é claro que o dirigente deve ter arregalado os olhos desse tamanho. Nossa, o cara que está nos ameaçando voltou de novo, né? Ele disse, não se assustem. Hoje eu voltei aqui porque eu vou deixar meu coração aqui nessa mesa para vocês. Aí o dirigente, muito assustado, o que aconteceu? Ele disse, não. Eu vou relatar a minha experiência
para saber o quanto é importante o trabalho de vocês. Aonde quer que vocês estejam, que vocês exercitem o amor. Eu vivi muitos anos aflito por causa do meu filho. E ele, por estar desequilibrado, ninguém o acolhia, ninguém lhe dava atenção, ninguém lhe dava uma oportunidade de trabalho. E uma dessas senhoras que estão aqui foi visitada pelo meu filho. E ela prontamente deu-lhe um pátio para capinar, deu-lhe um portão para lavar, deu-lhe um bom pagamento e fez mais, lhe deu um alimento. Ele disse, isso tocou a minha alma. Eu vi o quanto isso fez bem para o meu filho e fez bem para mim. Ele disse, então, a partir de hoje, façam o que vocês quiserem de mim, porque eu sei que vocês fazem o bem. A verdade, então, é que nós achamos que tem que ter vantagens, né? Vamos escolher ainda o quanto a gente vai ajudar. E muitas vezes ficamos apegados a esse tipo de auxílio que nós nos sentimos donos. Aquela fulana, não tem mais, já está com outra roupa. Mas tu deu, não é mais teu, não nos pertence, né? E o dia, então, ele é rico de possibilidades. Nós não necessitamos necessariamente estar aqui dentro de uma casa espírita, porque o universo é o nosso lar. E aonde quer que nós possamos nos encontrar, ali sempre vai ter uma oportunidade de ser gentil, de ser educado, de ouvir a pessoa, um trem, um ônibus, infinitos, imensa a possibilidade. A questão é se nós estamos atentos para aquela possibilidade que chega até nós. Porque nós estamos sempre vivendo hoje. Nós dizemos assim, Sandra, até amanhã. Mas amanhã vai ser um outro hoje. Então a vida, na verdade, o passado já passou. E esse hoje, ele realmente, nós vamos nos fortalecer na fé para que no amanhã, aquilo que nós programamos, aquilo que nós fizemos, vá acontecer. Mas nós estamos sempre progredindo no hoje. Por isso que o dia de hoje se chama presente. Temos uma passagem muito bonita de Humberto de Campos, que é o patrono da nossa casa, onde ele relata num dos seus livros, Contos e Pontos, uma passagem entre Barsabás e Jonaquim, o enjeitado. Barsabás, ele foi um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Mas o que ele tinha de riqueza, ele tinha de usurário. Ele não respeitava a esposa, não amava a esposa, não dava liberdade para a esposa, ele era o Joãozinho do passo certo. Eu dou alimento para vocês e está bom assim. No entanto, ele usufruía o dinheiro que ele trabalhava e ganhava, mas somente para ele. Ele tinha os bons perfumes, ele tinha a sala dele de trabalho com candelabros, sofás luxuosos, e o restante, você não precisa de nada, eu estou dando alimento para vocês. E ele procedeu assim durante a vida toda, com a esposa, com os filhos e também com os amigos. Ele jamais, em momento algum, abriu a mão ou se propôs a auxiliar alguém. Mas, como a lei da vida é a morte faz parte, né, ele veio a ser chamado, passou pelo enfermo da morte. E nesse estado de perturbação, que ele começou a ter lucidez, ele se lembrou da esposa. E pelo pensamento, imediatamente ele estava no lar. E ele começou a ouvir xingamento, pessoas deprimidas, tristes, e o nome dele era utilizado única e exclusivamente, né, como aquele que nunca fez nada. E a esposa dizendo, aí ele começou a prestar atenção, a esposa dizendo, eu vou vender essa casa, eu não quero mais ficar nessa casa. Essa casa me lembra uma prisão. E os filhos brigando entre si,
para pegar os brasões, os perfumes, os sofás, enfim, as cadernetas de poupança, os cartões de crédito, tudo que ele tinha e era de uso exclusivo. Mas eu vou procurar meus amigos, então. E começou a se surpreender. Porque até então ele não percebia o que ele era. Para ele era normal ser assim. As ideias equivocadas, né, que nós temos e tomamos como verdade. Nunca paramos para pensar. Chegou nos amigos também. Foi um tamanho susto que, nossa, como é que esse nosso amigo agiu desse jeito, né? Nada legal, nada legal. Debruçou-se num canto e começou a chorar. Ali ele passou muito tempo chorando. Até que um dia ele amoleceu seu coração, porque nós mudamos, é da lei. A mesma força que nós temos dentro de nós para odiar, para agredir, nós temos também para amar. Depende de nós usarmos essa força para o lado bem ou para o lado mal. Porque o mal não é criação de Deus, é criação nossa, do homem. São escolhas. Nós temos a liberdade. E ele ali chorando disse, meu Deus, se tu existes, me socorra. Eu não aguento mais esse estado de solidão e de tristeza e de abandono. Imediatamente apareceu um guia espiritual, um protetor espiritual, provavelmente seu guardião, e ele disse, me segue, vamos até um local onde nós chamamos a Casa das Preces. E ele foi, chorando, chegou lá, era uma sala imensa, cheia de estrelas, e ele disse, o que é isso? E essas estrelas são as preces de gratidão de todas as pessoas que se sentiram e que foram beneficiadas na Terra. Ele disse, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu nunca ajudei em nada, estou ferrado, como nós diríamos, né? Nunca ajudei ninguém. Aí o mentor novamente falou, sim, tu tens uma pequena estrelinha. Disse, mas de quem? Jonakim. Jonakim o enjeitado? Sim, Jonakim o enjeitado. Disse, mas eu não me lembro de ter ajudado o Jonakim. Ele disse, sim. Um dia tu estavas saindo do trabalho e tu estavas com o teu lanche, com o teu almoço, e destes a esse menino que estava muito faminto, ainda não tinha se alimentado naquele dia. Ele disse, portanto, tu segues essa estrelinha pelo pão que tu destes, que tu vais poder te libertar da tua dor. E ele seguiu a estrela, e essa estrela o conduziu a um pequeno casebre, que era do enjeitado, do Jonakim. Lá estava ele trabalhando como marceneiro, e ele olhou pela primeira vez para alguém com amor. Ele abraçou, chorou, adormeceu assim, grato por estar sendo aliviado unicamente por um pão que ele deu. Passaram-se alguns meses, Humberto de Campos relata, novamente estamos lá vendo, então, Jonakim, com um bebê no colo, feliz, sorrindo junto com a esposa, porque o seu primeiro filho tinha nascido. Esse filho era Barsabás, que através do amor de ambos, estava tendo a oportunidade de renascer novamente na Terra e refazer novamente a sua caminhada, quem sabe agora, né, com o aprendizado, porque aquilo que a gente aprende, a gente não esquece. Vejamos, então, esses ensinamentos, existem muitos, que se um pão, e Jesus disse, a multidão dos nossos pecados poderá, ou dos nossos erros, nossos equívocos, poderá ser superada por um ato de amor. Jesus, o homem mais puro, mais sábio, mais belo, em todos os sentidos que nos visitou aqui na Terra, para nos deixar esse ensinamento. O convite de hoje é por amor que nós vamos vencer. É por amor, que nem Jesus falou, perdoando, amando, sendo tolerante, porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais, e eu particularmente acredito que é o grande desafio nosso, é aprender a conviver com as diferenças.
É um grande desafio. É fácil? Não, mas é possível. Que possamos, então, levar para os nossos lares que nós temos condições, sim, de dar aos nossos irmãos, quem quer que seja, o pão da vida, que é o pão do amor, e que vale a pena. E que como nós botamos perfume na nossa roupa para ficarmos cheirosos, fisicamente falando, quando nós exercemos um ato de amor, nós vamos estar perdoando, perfumando a nossa alma. Então, vamos partir para o perfume da alma, que é possível sim. Que tenhamos um bom final de tarde, com muita paz, e que possamos levar esse fluido do amor para os nossos lares, porque com certeza a espiritualidade está aqui nos acarinhando, nos abraçando nesse momento. Muita paz, que assim seja.